Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um que assistir esse vídeo em nome de Jesus. A pergunta de hoje é: a guerra é um sinal do fim dos tempos? Já vamos estar respondendo. Nos tempos em que nós estamos vivendo, é comum que essa pergunta venha à nossa mente. A guerra, ou as guerras, são sinais do fim dos tempos? Vamos entender, meus queridos. Observe, é natural a gente pensar isso. E até pessoas que pouco têm intimidade com a Bíblia começam a pensar: o que é isso? É uma pandemia? Depois vem guerra? E será que é o fim dos tempos? Vamos responder essa pergunta então, baseado, claro, na Bíblia Sagrada. Queridos, antes de mais nada, eu preciso dizer que os cristãos, aqueles que estão esperando Jesus, não estão propriamente preocupados com os sinais. Eles estão esperando Jesus vir arrebatar a sua igreja. Quando nós olhamos para o texto, olha só, 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 51. Olha só o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Eis aqui vos digo um mistério, ou seja, era um mistério que estava oculto até aquele momento, agora Paulo vai revelar. Na verdade, nem todos dormiremos. É uma linguagem, uma expressão para morreremos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, este é o momento da vinda de Jesus. E antes que alguém possa perguntar se essa última trombeta é a trombeta lá do Apocalipse, eu já quero dizer que não é. Sabe por quê? Esta carta foi escrita muito antes do Apocalipse. O Apocalipse originalmente foi enviado para 7 igrejas da Ásia Menor. E esta carta foi enviada a Corinto, muitos anos antes, cerca de 30 anos antes do Apocalipse, 20, 30 anos antes do Apocalipse ser escrito. Então, esta última trombeta quer dizer que o último acontecimento, é a chamada final para a igreja. Jesus vai arrebatar a sua igreja independente de sinais. E os textos mostram que esses eventos eles não têm a ver propriamente com sinais específicos. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, para falar da vinda de Jesus, e depois vamos focar na pergunta que foi feita. Eu preciso fazer essa análise para que nós possamos explicar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículo de número 13. Olha só. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, Paulo tinha a esperança de estar vivo quando do arrebatamento da igreja, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com estes dois textos nós conseguimos ver que a vinda de Jesus ela é um evento que pode acontecer a qualquer momento. Quando você olha lá no texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, você vai ver que o texto ali num momento é átomo. Vai ser muito rápido. Jesus virá tirar a igreja da terra. E isso pode acontecer sem nenhum aviso prévio, sem nenhum sinal específico. Por quê? Porque nós estamos esperando Jesus e esse é o evento que vai desencadear o fim dos tempos. Então, a nossa pergunta aqui estaria respondida, ou seja, a guerra não é sinal dos fim dos tempos? Não. Vamos entender. Quando Jesus está saindo do templo, lá em Mateus capítulo 24, os discípulos vão fazer um comentário falando da grandeza das construções do templo.
Eles vão falar que construções maravilhosas, e Jesus vai dizer: vedes todas essas coisas, não ficarão pedra sobre pedra. Isso já se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo, e assim realmente não deixou pedra sobre pedra. Flávio Joséfo diz que os romanos raspavam as pedras para tirar qualquer material precioso que tivesse ali para levar para Roma. Então aí houve a destruição do templo. Por isso hoje, lá em Jerusalém, você vê apenas o Muro das Lamentações como ainda uma parte daquelas construções do primeiro século. Queridos, olha só. Jesus vai falar que não vai ficar pedra sobre pedra. E olha só, os discípulos ficam interessados, vão fazer a pergunta tripartida, como dizem os teólogos, no versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que são 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus vai começar a falar o seguinte, olha só. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, tenham calma, para que ninguém vos engane. Então, nós podemos olhar que um dos sinais do fim dos tempos será o engano. Não tem dúvida. Olha só. Por quê? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando se fala em princípio das dores, queridos, está se falando de uma mulher grávida. A mulher grávida com as suas contrações. Quando ela começa a ter as suas contrações, elas são bem mais fracas do que as contrações finais. Então o que Jesus está dizendo é: olhe para a mulher grávida e entenda, quando você ver as coisas acontecendo, são como o princípio das dores. Estes sinais, queridos, eles não estão apontando para o arrebatamento. O arrebatamento não precisa de sinal. Mas se alguém perguntasse, mas tem alguma coisa a ver com o final dos tempos? Tem. Sabe por quê? Porque quando você abre Apocalipse, capítulo de número 6, você vai ver que ali João está escrevendo sobre os 4 cavaleiros. Ele vai falar dos 7 selos, mas ele começa falando de 4 cavaleiros assentados em 4 cavalos. Primeiro o cavaleiro do cavalo branco, depois o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto e por último o cavaleiro do cavalo amarelo, ou pálido, como dizem algumas traduções, ou até mesmo esverdeado. E cada um desses cavaleiros tem um dos sinais. E os mesmos sinais que são apresentados por esses cavaleiros, esses cavalos, também são apresentados aqui nesse texto. Por quê? Olha só. O cavaleiro do cavalo branco representa esses falsos cristos. É claro que hoje nós ainda estamos vivendo o prelúdio do que virá. Este cavaleiro do cavalo branco é o representante máximo desses falsos cristos. Por quê? Porque ele é o anticristo. Esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 não é Jesus. Jesus vem montado num cavalo branco no capítulo 19 de Apocalipse. Este cavaleiro aqui, ele vem com um arco na mão, mas não é mencionado que ele tem uma flecha. Por quê? Porque ele não vem para guerrear no começo, ele vem para enganar. Por que a cor branca? Porque ele vai usar de engano, ele vai querer se colocar no lugar de Cristo. Então, veja que há uma associação com o texto de Mateus, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Olha só o cavaleiro do cavalo branco aqui. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, o cavaleiro do cavalo vermelho. Vai começar então, logo após essa paz apresentada pelo anticristo, e isso, claro, já é depois do arrebatamento da igreja. Os cavaleiros são depois do arrebatamento da igreja. Mas nós podemos hoje, vamos dizer assim, ouvir o trote dos cavaleiros, ouvir o trote dos cavalos. Essa expressão daria para explicar muito bem essa pergunta. O que estamos vendo é o trote dos cavalos à distância, e eles estão se aproximando. Então, a qualquer momento, Jesus arrebata a igreja e essas coisas serão implantadas rapidamente. Um falso Cristo, depois uma guerra
que vai expandir-se, é o cavaleiro do cavalo vermelho. E o que traz a guerra? Traz fome. Então a fome vai aumentar e por último o cavaleiro do cavalo amarelo traz morte. Se você pesquisar com sinceridade e firmeza nesses textos aqui de Mateus 24, você vai ver aqui fome, vai ver a guerra, vai ver morte, pestes, coisas que trazem a morte. Então todos estão aqui. Para que nós possamos entender, então, a igreja está esperando Jesus voltar. Os sinais que estão acontecendo são como contrações que iniciam o trabalho de parto. Porém, nenhum destes sinais especificamente pode dizer, Jesus vai voltar. Por que não? Porque Jesus disse que ele viria quando as pessoas não tivessem, ou melhor, o mundo estivesse distraído. Ou seja, Jesus não vai estar dando sinais, por exemplo, assim, essa guerra, eu vou voltar, se prepare porque a semana que vem eu vou voltar. Não, Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, a guerra é um sinal do fim dos tempos? Certamente. Certamente, nós vemos a pandemia que agora assolou algum tempo atrás o mundo e ainda temos focos dessa pandemia e ainda gerou muitos estragos, muitos problemas e tem gerado muita tristeza, muita morte, muitas famílias enlutadas. Temos um crescimento muito grande de guerras no mundo, ataques. Temos a geopolítica, você vê que o mundo não está se entendendo, principalmente Oriente e Ocidente. Você consegue ver que estas coisas, elas estão, todas parece que como peças de um quebra-cabeça que estão querendo se encaixar. E realmente é o fim dos tempos que se aproxima. E a igreja de Jesus Cristo precisa estar preparada, porque Jesus vem aí para arrebatá-la, para livrar de todas essas coisas. Irmãos, nós precisamos estar focados, esperando a vinda de Jesus. Quando nós olhamos para os textos da Bíblia Sagrada, e Lucas, capítulo de número 21, Jesus está falando sobre acontecimentos que virão sobre o mundo. Está falando da grande tribulação do período de 7 anos. Ele, por exemplo, aqui no versículo 25 diz assim: haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Olha que tudo isso aqui é dentro da grande tribulação. E quando nós chegamos aqui, no versículo de número 34, olha o que Jesus diz para nós: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E agora, para finalizar, versículo de número 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Sabe o que quer dizer isso aqui? A igreja precisa estar preparada para evitar todos os acontecimentos que virão sobre o mundo. Porquanto Deus irá derramar a sua ira sobre as nações. Mas a igreja precisa estar preparada, porque Jesus virá buscar. É assim que nós vamos evitar. Jesus arrebatará a igreja da terra. E aí sim vai ter seguimento o plano de Deus até que ele venha instaurar o seu reino eterno.